Atos 1, versos 8 a 11, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. E você pode se assentar, por favor? Meus amados irmãos, tendo meditado que Deus é chamado de Filho, quando nos referimos ao seu eterno Filho unigênito, Jesus Cristo, que deixou os céus para ser gerado em carne pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, nascer como homem, viver sem pecado, vencer o diabo e seus demônios, desfazendo as suas obras malignas, proclamar o Evangelho, ensinar sobre o reino de Deus, fazer discípulos, edificar a igreja, morrer na cruz pelos pecadores, ressuscitar para a justificação daqueles que nele creem. Isso nós vimos nas 2 escolas bíblicas anteriores. Hoje nós vamos meditar sobre o Filho que em breve voltará. Agora nós meditaremos sobre o Filho que subiu novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai, de quem recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e de onde retornará no fim dos tempos, para ressuscitar os mortos, arrebatar os salvos ao seu encontro, julgar a humanidade, eliminar totalmente o mal e criar novos céus, nova terra, onde com o seu povo que o ama estabelecerá o seu reino de justiça, paz e alegria para sempre. Como essa definição é tão ampla sobre o nosso Senhor Jesus, nós precisamos meditar nos textos ao longo das semanas, né? E essa é a 3ª semana em que nós estamos meditando sobre o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. As Escrituras revelam que o Filho se fez carne para, entre outras razões, que nós meditamos na semana anterior, morrer na cruz pelos pecadores e ressuscitar para a justificação dos que nele creem, e subir novamente aos céus. Abra Marcos 16, 14 a 20, por favor. Como eu comentei com os irmãos, todos os textos em que o Espírito Santo ia me direcionando para selecionar, para nós meditarmos, existem outros textos que mencionam verdades sobre o Senhor Jesus, e em cada texto eu encontrava algo prático na nossa vida aqui cristã, na nossa caminhada cristã. Compreender a verdade sobre Jesus, Filho de Deus, Deus Filho. O que aquele texto que falava aquela verdade trazia para nós como uma aplicação prática, e não é diferente aqui também. Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Irmãos, o texto aqui é um dos textos nos mostrando que Jesus subiu aos céus, foi recebido no céu. O verso 19 diz isso, que Jesus foi recebido no céu. Então, Jesus desceu do céu, o Filho deixou os céus para cumprir aqui aquela obra maravilhosa que nós já meditamos e para subir novamente aos céus. Só que quando nós vemos esse texto aqui que menciona que Jesus subiu aos céus, algo que chama muito a atenção é de que a gente se lembra muito da missão que Deus nos dá, que Cristo nos dá, deu à sua igreja, de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. E quando o texto, imediatamente ele fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o fruto esperado daquela pregação é de que a pessoa creia. Só que o que o texto acabou de falar anteriormente? Que Jesus chegou até os seus apóstolos e os chamou de incrédulos. Então, para que eu e você possamos pregar o Evangelho a toda criatura, primeiro nós precisamos ser crentes, irmãos. O problema é que muitas vezes nós nem cremos direito no Jesus da Bíblia. Nós cremos no Jesus curandeiro, nós cremos no Jesus milagreiro, nós cremos no Jesus que restaura relacionamentos, que cuida da nossa vida terrena. Mas muitas vezes nós não cremos no Jesus que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Se nós não cremos nisso, se isso não é uma verdade que ecoa no nosso coração, nós meditamos isso semana passada, como é que eu vou pregar esperando que o outro creia? Os irmãos entendem? Então, eu creio que Jesus veio do céu, ok, eu creio que Jesus morreu na cruz, tá, mas e daí? Qual é o fruto disso na sua vida pessoal, na minha vida pessoal? Para que a partir disso, uma verdadeira fé, e aqui no caso, eles não creram que Jesus tinha ressuscitado, Jesus apareceu às mulheres, Pedro e João foram lá ao sepulcro, viram que estava vazio, viram os lençóis, e os discípulos não creram. Não creram. Ainda tem o caso de Tomé, que tinha faltado culto, todo mundo falou: Jesus apareceu. Aqui Jesus apareceu o quê? Eu quero tocar. Então Jesus aqui lança em rosto a incredulidade dos seus discípulos, para que, confrontando eles, na essência da fé deles, eles pudessem receber a missão de pregarem para que outros também cresçam. Mas aí o texto fala que o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, verso 19, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. E esse é o detalhe do texto que eu quero, o Espírito Santo me trouxe para chamar a atenção aqui. Nos ajudando com a parceria divina. O fato de você e eu termos certeza, conhecermos o que a Bíblia diz, de que Jesus, que depois o Verbo se fez carne, o Filho voltou aos céus, ao ele voltar para os céus, ele coopera desde então com a sua igreja. Você não está sozinho na tarefa, eu não estou sozinho na tarefa. Se o Senhor te comissionou para você executar uma tarefa dentro da missão de revelá-lo, testemunhá-lo, seja que for, às vezes a tarefa é limpar o banheiro para que os irmãos possam ter um banheiro limpo para usarem quando a igreja se reunir. Talvez a tarefa que Deus te deu no momento seja você ajudar no preparo do local físico onde nós nos reunimos. Talvez a tarefa seja ficar na portaria recebendo os irmãos. Talvez a tarefa que for. Não necessariamente a tarefa que vai expor a palavra, seja aqui dentro ou lá fora. Uma tarefa que for. Nessa tarefa em que nós estamos juntos, caminhando, cumprindo a missão da igreja, nós temos a parceria divina. Jesus nos ajuda, irmãos. A mão do Senhor Jesus está lá conosco.
Nós estamos estendendo as mãos sobre o enfermo. Na verdade, são as nossas mãos físicas, mas são as mãos do Senhor ali representadas, curando. Nós estamos pregando o Evangelho às pessoas, mas é o Espírito do Senhor abrindo os nossos lábios e falando através de nós. Nós estamos cuidando, dando atenção aos nossos irmãos, ao corpo de Cristo. É o próprio Senhor Jesus cuidando do seu corpo. Ele está conosco, cooperando naquilo que Ele nos comissionou como tarefa nesse momento. Então, ao meditarmos que Ele subiu aos céus, não é pensar que nós estamos largados na missão que Ele nos deu, não. Ele nos ajuda. Não é só que Ele está olhando e quando Ele retornar nós teremos de prestar contas de como nós exercemos a nossa vida ministerial, o nosso trabalho, o nosso serviço. Não. Ele está nos ajudando, irmãos. Ele nos ajuda. Outra verdade é que o Filho subiu novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo. Atos 2, versos 32 a 42. Atos 2, 32 a 42. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, batizando no Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Vou ler para o 47, né? E nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que nos salta aos olhos na nossa vida como igreja, nesse texto aqui, como nós nos lembramos de Atos 2, especialmente a partir do verso 37? A perseverança da igreja. Então, ao nós meditarmos, compreendermos que Jesus é aquele que nos batiza no Espírito Santo, isso precisa nos levar ao entendimento que uma igreja cheia do Espírito Santo persevera. Que um crente, um discípulo de Cristo, cheio do Espírito Santo, ele persevera. No que ele persevera? Ele persevera na doutrina dos apóstolos. Ele persevera na Bíblia.
vem a tentação dele seguir por outros caminhos, de outra instrução, ouviu falar, assistiu um vídeo na internet, ouviu na rádio chamada evangélica, um colega do trabalho falou, um pastor conhecido, um irmão que tem um canal no YouTube disse tal coisa, li num livro que falava da Bíblia. Nada disso o faz sair do trilho da doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica cristã. Isso que nós estamos meditando aqui ao longo dessas semanas. E pelo andar, já estamos em outubro, vamos terminar só no início do próximo ano, lá para fevereiro, se conseguirmos terminar lá para fevereiro, ou se o Espírito Santo der a direção ao pastor Júlio para dar uma pausa, para trazer alguma instrução que o Espírito Santo quiser direcionar à igreja. É nisso. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, por mais que ela ouça alguma coisa diferente que chamou a atenção e é tentada deixa eu ver isso aqui, o que estão falando sobre isso aqui, ela rapidinho, o Espírito Santo traz ela de volta para a palavra, porque ela precisa perseverar na palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que é batizada no Espírito Santo, ela persevera na comunhão. E a comunhão aqui, irmãos, é o congregar. É o congregar. Se você não está com vontade de se reunir com os irmãos, ou se eu não estiver com vontade de me reunir com os irmãos, há um indício claro de que nós não estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Isso é simples assim. Então, se você, culto, meu Deus, encontro, não sei o quê, tem atividade, não aguento mais. Deus está falando que a gente aqui que já falou isso. Não aguento mais. Indício de que você não está cheio de... Quando falou isso, pensou isso, sentiu isso, não estava cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, um discípulo de Cristo cheio do Espírito Santo, persevera no partir do pão. E o partir do pão aqui claramente é referência à festa do amor, onde nós nos confraternizamos depois daquele momento memorial que nós chamamos de ceia do Senhor. Se você não se importa, nós temos um momento de ceia como igreja, ao mês. São 12 vezes ao ano. Se um mês você não se importa de estar com os irmãos, perseverando na ceia do Senhor, e você não se importa nem de falar com o pastor Júlio, e as irmãs, de repente com a esposa, se você não se importa, não está perseverando nisso, você não está cheio do Espírito Santo. É diferente de você não conseguir, todo dia que cai na ceia do Senhor, eu estou escalado no serviço, não estou conseguindo trocar a minha folga, é outra história. Mas mesmo assim você vai falar com o pastor, eu não consegui participar da ceia, porque não. Você fala antecipadamente, aliás, pastor, eu não vou conseguir participar da ceia, porque eu não consegui trocar a minha escala no trabalho. Mas quando a gente não se importa, irmãos, isso é indício que a gente não está cheio do Espírito Santo. É simples assim. E aí, concluindo aqui, o versículo, e nas orações. Se o tempo de oração coletiva para nós é algo que nós ignoramos, quer ver um exemplo disso? Durante aqui o culto, nós estamos reunidos, aí no momento de oração, você está batendo papo. Algo estranho. Por que você me vê franzindo a testa? Porque é o momento da igreja falar com Deus em oração. Não é o momento de você falar com o irmão. E eu falo isso com amor, tá, irmãos? Mas por que eu franzo a testa? É para te dar um toque. Para eu não falar, para não abrir a boca. Eu só te olho, fico sério.
Aí fiz que eu não fiz não, né? Aí viro para o outro lado, para dar essa guia. Onde isso acontece muito? Ali atrás, ó, perto do bebedouro, acontece direto isso ali, ó. Direto. Né? Se você tem a oportunidade de participar da reunião de oração, sábado pela manhã, 8h30, você não participa tendo oportunidade, tem algo estranho. Me custa muito não estar conseguindo participar da reunião de oração nos últimos junho, julho, agosto, setembro, outubro, nos últimos 5 meses, por conta do trabalho. Se você não se importa podendo estar presente, tem algo errado. Tem algo errado. A outra perseverança aqui, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A perseverança no pensamento, no ânimo, unânimes. Se você vê que Deus dá uma direção para a igreja, mas o teu coração julga que aquela direção está equivocada, você está certo e o teu pastor está errado, não está sendo guiado pelo Espírito Santo, e os seus irmãos que estão juntos, abraçaram a causa, você acha que estão errados e você que está certo, não está vendo unanimidade. Você está cheio do Espírito Santo? Tem alguma coisa errada, irmãos. A língua é uma só. Eu fiquei impressionado domingo passado. O pastor Marconi ainda está se recuperando do resfriado, estava com a garganta meio ruim, mas mesmo assim, no esforço, ele trouxe Deus se permitiu ser usado pelo Espírito Santo domingo à noite, daquela maneira que quem estava aqui ou que já pôde assistir na internet sabe, sobre fazermos a vontade de Deus. Mas aí o pastor Júlio, sabendo da necessidade de que ele não estava com a garganta boa, me pediu para que eu tivesse de sobreaviso. Aí ok, fiquei de sobreaviso. Eu já tinha uma mensagem que, se o Senhor permitir, ainda quero trazer aqui para a igreja, que eu vi que ela é uma mensagem por que Deus não permitiu que eu trouxesse ainda? Porque é uma mensagem que precisa ser ministrada após aquilo que o pastor Marconi ministrou. E qual era a mensagem? Eu mostrei para ele, acho que não está aqui na Bíblia não, eu mostrei para ele como fazer a vontade de Deus. Deus nos ministrou, faça a vontade de Deus, através da vida do nosso pastor. Aí o que Deus me ministrou? Como fazer a vontade de Deus. Eu fiquei impressionado. Aí depois da mensagem dele, eu falei, Deus, por isso que o Senhor não deixou ainda trazer essa palavra, porque é uma mensagem pós aquela. E por que o Espírito Santo e seria essa mensagem que eu traria provavelmente, caso ele não pudesse pregar? Porque é uma unanimidade, é simples assim, irmãos. É o mesmo Espírito. Então, se a igreja está caminhando de uma forma e você quer caminhar de outra forma, diferente do que a igreja está caminhando, peça ajuda ao Espírito Santo para te encher, porque provavelmente você não está cheio do Espírito Santo. Uma outra verdade é Colossenses 3, abra por favor. O Filho, ele desceu aos céus para subir novamente aos céus, de onde batiza no Espírito Santo, estando à destra do Pai. Colossenses 1. Meus irmãos, posso pedir um favor a um irmão amado? Alguém consegue um ventilador para deixar aqui ventando para mim, por favor? Agradeço muito, muito, muito mesmo. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 17. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí o texto continua: mortificai, pois, então, já que, compreendendo que... Obrigado, já voltou aqui, obrigado, irmão. Mas não está ventando para você também, meu irmão? Tem que ventar para você também. Amém. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Então, já que teve essa compreensão de onde Cristo está e de onde vocês deveriam estar também com Ele, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Obrigado. Muito obrigado. Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Esse versículo aqui é muito distorcido, mas fica para uma outra oportunidade. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O texto começa falando, no verso 1, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar então aquilo que é lá de cima. Por quê? Onde Jesus está assentado, à direita de Deus. Então, em seguida ele fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a sua vida está escondida com Cristo, em Cristo. Quando eu medito a partir desse texto aqui, de que Jesus está à destra do Pai, o Filho está à destra do Pai, isso precisa me levar, irmãos, com base aqui em Colossenses, a uma mudança de foco. O texto nos exorta a nós pensarmos nas coisas que são da terra, na conta para pagar, e aquilo ficar sua meditação dia e noite, na doença, no problema que você está vivendo, na insatisfação do seu coração, na dificuldade pela qual você está passando. Não, irmãos, não. Mas pensar nas coisas que são de cima. Se Jesus está em cima, a minha mente precisa estar em cima. É algo que eu costumo falar há alguns anos. Os nossos pés e as nossas mãos estão aqui na terra. Caminhamos aqui na terra, temos ações aqui na terra.
mas a mente e o coração precisam estar na eternidade. Então, se você e eu pensamos que Jesus está à destra de Deus, à destra do Pai, isso precisa trazer para nós uma prática de vida daqueles que caminham aqui na terra com o foco corrigido. O foco não são as coisas aqui da terra. O foco é a eternidade com o Senhor. O foco não é nós estarmos aqui reunidos para buscarmos a nossa bênção, para sermos abençoados. Mas o foco é estarmos aqui para que, edificados juntos, sejamos transformados pela palavra. O nosso foco precisa ser corrigido. Você e eu pensarmos que o Senhor está à destra do Pai, precisa trazer para nós uma correção da rota do nosso foco. Só que muitas vezes, nós, por conta das dificuldades, por conta das adversidades que nos surgem, por conta das batalhas que nós enfrentamos, por conta das tentações, uma série de coisas, por conta dos desejos do nosso coração, nós muitas vezes perdemos esse foco. E aí, eu fico maravilhado com o texto, por quê? Porque o texto fala isso, e em seguida, ele começa falando assim, bom, é como se fosse assim, já que vocês entenderam isso, mortifiquem os vossos membros. Ele diz exatamente assim aqui na CF, versículo 5. Mortificai, pois, então, os vossos membros que estão sobre a terra. O que ele está falando? Pensa no céu, mas o que está aqui na terra subjuga. Ah, eu vou desprezar o que eu tenho aqui na terra. Não, subjuga. Subjuga. Coloca sobre o domínio do Espírito Santo. É interessante ele especificar. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Porque onde deve estar a minha mente e o meu coração? No céu, irmãos. A mente e o coração no céu. E os membros? Os membros estão na terra. E aí, ele vem trazendo, mortifica os membros. Aí vem falando uma série de renúncias. Fala da renúncia da satisfação carnal. Ele fala do comportamento, verso 7, por exemplo, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Ele traz um alerta, Paulo traz um alerta aqui, esse modo de viver não é o modo de viver de quem está em Cristo não, hein? Você tem que viver de forma diferente. Aí versículo 8 também no início, né? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Aí ele vem falando depois, né? Em relação à fala, da maledicência, das palavras torpes da boca. Aí fala para nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo, que se renova para o conhecimento, verso 10, segundo a imagem daquele que o criou. Aí a partir do versículo 12, ele começa a tratar especificamente, dizer em relação à igreja, explicitamente: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele vem falando dos ternos afetos que nós devemos ter com nossos irmãos, suportando-vos. E aí o suportando-vos é levantar, sustentar, carregar, não é aturar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, o irmão fez tal coisa comigo. Eu fiquei chocado. Eu fico chocado. Eu não sei das vidas dos irmãos, a não ser que os irmãos compartilhem comigo, né? Nem porque eu não sou o pastor da igreja. O pastor da igreja é o pastor Júlio. Simples assim. E quem tem a prerrogativa de aconselhar, de acompanhar, é ele. Naquilo que ele me solicitar, eis-me aqui. Ou, na ausência dele, eis-me aqui. Então, mas, às vezes ele comenta algumas situações de mensagens, sem citar nomes, às vezes de irmãos, um contra o outro. Eu sei que isso é normal. É comum, não é normal, é comum. Mas, às vezes, eu fico chocado, irmãos, quando eu ouço isso.
Irmãos que não estão se entendendo, de que nós não estamos nos entendendo, né? E aí nós fazemos queixas, né, do outro. Aí o que o texto manda fazer aqui? Nos perdoar como Cristo nos perdoou. Mudar o foco. O irmão, quer ver um exemplo que poderia gerar um problema aqui, mas vocês são maduros? Algum irmão, por favor, pode me ajudar a pegar um ventilador, né? Aí os irmãos se prontificaram. Aí eu vi que uma irmã levantou, daqui eu vi, aí o que estava mais próximo ao ventilador era o Carlão, virou o vento para mim. Aí o Durval foi, pegou, providenciou, aí tentaram virar aquele ventilador ali, né, um pouco também. Aí eu senti um pouquinho de vento, não sei quem fez, não sei se foi Paulinho, se foi Luiz, se foi Durval. Aí eu vi que o Durval pegou outro ventilador aqui, maravilha, poxa, refrigério. Aí já pensou, se vocês não fossem maduros, eu virei o ventilador, o outro foi e botou o ventilador. E você fica se queixando do irmão, porque você acha que era você que tinha que ter pego o ventilador. Esse tipo de picuinha, irmãos, existe. Existe. Em N coisas. Em N atividades assim, geralmente não são as atividades explicitamente espirituais, geralmente são as atividades mais da organização, né, físicas, né? Sempre dá um negocinho. Mas só que, ao invés de nós nos queixarmos, nós precisamos fazer o quê? Mudar o foco. Jesus me perdoou, como eu vou ficar chateado com meu irmão por causa disso? Pronto, é simples assim. Nós precisamos agir com essa maturidade. E aí ele vem falando de termos pais, né? Um versículo mal interpretado aqui, que eu não vou falar sobre ele, versículo 15, mas sobre tudo isto nos revestirmos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muda o foco. Aí o verso 17, ele fala o seguinte: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo no seu nome. Puxa, eu fiz tal coisa, ralei, eu ajudei, ninguém me elogiou. Você fez no seu nome, ou eu fiz no meu nome. Então por que às vezes a gente fica chateadinho porque ninguém nos elogia daquilo que a gente faz? Ai, ninguém nem me agradeceu, hein? Olha, eu vou te contar um negócio. Você fez para você ou você fez para Deus? Eu fiz para mim ou eu fiz para Deus? Essa é que é a questão, irmãos. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. E detalhe, é fazer e ainda fazer com gratidão por estar fazendo. Senhor, muito obrigado por me usar, por permitir que eu faça na tua obra. Não é, poxa, eu fiz e ninguém falou comigo. Sabe? Com amor, vai se converter. Vai se converter. Porque o texto aqui é muito claro, irmãos, para mim e para você. Eu já tive esse sentimento, tá, irmão? Muitas vezes. Várias vezes. Você pensa aí nesses anos de caminhar, muitas e muitas vezes. Já tive isso, inclusive aqui, esse sentimento. Aqui, na nossa igreja aqui, Igreja Bíblica Cristã. Em Laranjal. Ou Vista Alegre, né? Divisa. Eu já tive isso. Puxa, nem me agradeceram. Puxa, nem se importaram com aquilo que eu fiz. Eu já tive isso. E precisei me arrepender dessa vontade, desse desejo de ser reconhecido. Isso é pecado, irmãos. A gente precisa corrigir o nosso foco. Uma outra verdade, Mateus 28, 16 a 20, é que esse Jesus que voltou para os céus,
batiza no Espírito Santo e estando à destra do Pai, o Filho, de quem recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versos 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha a incredulidade aí. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Claro, Jesus recebeu toda a autoridade, nós sabemos disso. Mas pensar nisso é nós pensarmos que existe uma presença de Cristo que é garantida enquanto você e eu estamos na missão. Ele não apenas coopera conosco, como nós lemos lá em Marcos 16, mas como Ele está conosco. Enquanto nós estamos aqui testemunhando de Cristo, Jesus garantiu a sua presença. Uma outra verdade, Lucas 21, Lucas 21, a partir do verso 5. Nós estamos meditando que o Filho em breve retornará. E de onde? Lá do céu, ele retornará no fim dos tempos. Lucas 21, a partir do verso 5, diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que está formado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Vai ser, Senhor, quando Hamas atacar Israel? Vai ser quando Israel contra-atacar, Senhor, fazer uma invasão por terra? Vai ser nessa época? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão de vós. Não se engane, não se engane. Perseguição extrema, inclusive daqueles mais íntimos. E de todos sereis odiados por causa do meu nome.
mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência / perseverança, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Uma pausa aqui. Isso aqui é uma referência ao cerco que teve em Jerusalém no ano 70, já acontecido, já cumprido, em que o povo foi disperso. Jerusalém será novamente cercada? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas esse texto aqui não está falando necessariamente disso. Está falando de algo que aconteceria e já aconteceu no ano 70. 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Uma pausa, outra pausa. Isso aqui já aconteceu da forma como está escrito? Versos 25 e 26? Não. Da forma como está escrito, ainda não. Então, ainda não é o fim. Versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. O Filho virá. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. E aqui tem uma jogada de palavra no verão, porque o verão em hebraico ele tem o mesmo som, muito parecido da palavra fim, né? Então eu creio que quando Jesus disse isso aqui, Jesus fez uma jogada de palavra verão e fim. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando eu medito, você e eu meditamos, de que o retorno do Senhor está cada vez mais perto, de que lá do céu o Senhor retornará rasgando os céus com poder e grande glória, o que isso precisa trazer para mim e para você? Refúgio. Porque o texto, Jesus disse: quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Então, quando nós vermos, irmãos, cada vez mais os sinais acontecendo, e cada vez mais eles serão mais profundos, mais intensos, vai ser um filme de ação, né? O que você e eu precisamos fazer? Erguermos nossa cabeça, descansar o nosso coração e saber que Jesus é o nosso refúgio, e Ele virá dos céus nos livrar da ira futura. Não ficarmos assustados. Jesus começou falando: não vos assusteis. Uma outra verdade, verso 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 26. Irmãos, vou fazer o seguinte, vou quebrar mais uma vez aqui o
nosso ensino, nosso estudo, e vou deixar para uma próxima oportunidade, porque nós ainda temos alguns textos aqui. É o que Jesus vai fazer depois que ele voltar. A partir da vinda dele, o que ele vai fazer? Nós temos aqui alguns textos que são importantes e eu quero não me alongar. Amém? Vamos orar? Pai bendito, te damos graças por tua palavra. Nós sabemos que tudo está no seu controle e que o teu Filho Jesus veio como presente entregue a nós, por amor, para a nossa salvação. Nós sabemos que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Sabemos que ele morreu a pior morte em completa obediência a ti. E por isso, Senhor, ele é o autor da nossa salvação. E porque ele ressuscitou, nós fomos justificados pela fé. A cédula de dívida que era contra nós foi rasgada. O nosso problema, Senhor, legal, na tua justiça celestial foi resolvido, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. E ao ele retornar ao céu, Senhor, ele está à sua destra, batizando-nos no teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreendermos essa verdade, a saber que esse mesmo Jesus, ele em breve retornará. Que o ensino da tua palavra, Pai, seja prática de vida para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, em Cristo Jesus nós encontrarmos refúgio. Nos ajuda, Senhor, a nós nos lembrarmos da garantida presença que há com o Senhor Jesus, a de que com Ele nós temos o nosso foco corrigido, que Ele nos capacita a perseverarmos batizando no Teu Espírito e que temos a ajuda dEle, a parceria dEle, enquanto nós estamos aqui cumprindo a missão. Que essas verdades, ó Pai, nos norteiem, nos dirijam para louvor e glória do Teu santo nome. Te louvo, Pai, pela oportunidade de nós meditarmos mais uma vez na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.